Gente, eu tenho um desafio com essa câmera. Boa tarde! Rola um desafio aqui. Boa tarde, boa tarde! Enquanto vai todo mundo entrando, eu vou tentando ficar mais reta. Esse é o meu grande desafio, né? Olá, boa tarde! Tudo bem, queridos? Consegui. Muitos corações, muitas pessoas queridas, todo mundo me ouvindo bem. Oi, mãe, boa tarde, oi, pai. Quem tem família tem tudo, só falta o marido entrar. Oi, Joana, tudo bem? Que gostoso. Oi, Roberta, tudo bem? Oi, Ju. Oi, Fê, que delícia. Gente, hoje o papo é bom. Hoje o papo é sobre relacionamento a dois. Faz um tempo que eu tô com vontade de vir falar com vocês sobre esse inspiração para quem casa sexta-feira. Isso aí, Fê! Dia dos Namorados, casando, que lindo, né, gente? Eu já faz um tempo que eu quero vir falar com vocês sobre relacionamento de casal. E eu senti muito esse chamado e aí falei, vamos conversar essa semana. E eu abri aí uma enquete, fiz algumas perguntas e várias pessoas me trouxeram várias reflexões, perguntas, pedidos, demandas, que me deixam mais animada ainda. Então, eu sinto que hoje o papo assim vai render. Eu vou trazer aí algumas reflexões e aí no final a gente abre para as perguntas daquilo, né? Assim, a gente voltando, é uma live, é um papo, eu não tenho a menor pretensão de resolver os problemas de ninguém. Se eu conseguir que vocês saiam daqui com umas sementinhas, alguns incômodos, algumas perguntas, para aí durante a semana isso ir reverberando dentro de vocês, para mim já tá ótimo, né? Já vou estar bem feliz se eu der uma cutucadinha aí em vocês. A primeira coisa, quando a gente fala sobre casal, né, e eu gosto muito de falar, ao longo da live eu vou contando um pouquinho da minha vida, né, dos meus tropeços e dos meus acertos, que agora só no final. Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês é um combinado que a gente vai olhar pra gente, tá? Em alguns momentos eu vou acabar aqui falando marido, companheiro, né, me referindo um pouco no masculino, porque o meu público, né, assim, grande parte é de mulheres, e porque eu sou mulher e me relaciono com homem, mas todos os homens que estiverem assistindo aqui ao vivo e depois, sejam muito bem-vindos e se sintam incluídos, tá? Então, algumas vezes eu vou tentar trabalhar nos dois gêneros, mas se eu me empolgar e falar só sobre marido, companheiro, usar no masculino, não se sintam excluídos. É só para facilitar aqui o meu raciocínio, tá bom? Mas eu estou falando de casal de todas as formas, né? Assim, não existem grandes diferenças se a gente for trocando aí. E a primeira coisa que a gente vai combinar aqui é que a gente vai olhar pra gente, tá? Eu já tentei da vida pessoal e na vida profissional e a gente não muda o outro. Então essa coisa de ficar tentando mudar o outro com uma conversa, com incentivo, com isso, a gente não consegue mudar o outro porque a gente quer. A gente vai combinar que ninguém muda ninguém. Se o outro muda é porque ele quer, porque ele sente que este lugar onde ele está muito incômodo. Então ele precisa ter algumas atitudes para sair desse lugar de incômodo, entende? Porque se eu conseguisse mudar o outro, gente, só eu marcar uma sessão comigo, eu falo pra você, tá mudada? E a pessoa vai lá e muda, e não muda. Às vezes a pessoa fica anos em terapia e não muda, né? Por
quê? Porque ela não está no momento, não está desconfortável, ela não está tendo, as perdas dela não são tão grandes quanto os ganhos, às vezes ganhos secundários dela. Então a pessoa continua ali. Então, aqui eu vou falar sobre você, a gente vai olhar para quem está me ouvindo, né? Porque senão a gente fica aqui falando assim, ai, que meu marido que devia estar aqui, ai, que minha namorada que devia ouvir isso, ai, eu tinha um cliente, homem, que ele falava assim, eu não preciso de terapia, é minha namorada que devia estar aqui. Imagina, não sei o que lá. E a gente foi trabalhando até que ele olhou e falou, nossa, tem muita coisa minha. Exato, gente, sempre tem muita coisa nossa quando a relação é de dois, tá? E aí, a segunda coisa que a gente vai falar é, nós estamos falando sobre relacionamento entre adultos? Mais ou menos, né? Às vezes a gente acha que a gente está aqui como adultos tentando se relacionar, mas, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre criança interior, né? Eu sou psicóloga, eu sou consteladora e sou terapeuta da criança interior. Existe uma parte de nós que veio lá da infância com a gente, uma parte criança. E por mais que a gente cresça, essa parte criança, ela continua dentro da gente. Vamos chamar de eu criança. Vai ficar gravada a live sim, tá bom, Maria do Rosário? Esse eu criança, essa parte criança nossa, né? Ela vem carregando lá desde pequena algumas demandas, algumas necessidades, algumas feridas. E aí, o que acontece? Muitas vezes numa relação de casal, quando a gente vai se deparar na relação com o outro, não é a gente adulto que está lá. Às vezes é esse nosso eu criança, essa parte criança nossa que está se relacionando com o outro. Então, né, assim, o meu primeiro olhar aqui é que muitas vezes a gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar para que a gente possa estar nessa relação de iguais como adultos. O que raramente acontece quando a gente não está cuidando dessa parte criança nossa. Aí ela assim, né, não entendo o que acontece, né? Então, digamos, imagina que lá na infância você sentiu um sentimento de rejeição pela sua mãe, pelo seu pai, você não se sentiu amada, você não se sentiu percebida, não se sentiu validada nos seus sentimentos, e aí você vai crescendo. E aí você chega na vida adulta, encontra, né, o amor da sua vida e fala, agora sim, tudo aquilo que meu pai e minha mãe não me deram, eu vou ter deste homem ou desta mulher, né? Bem aí, deu uma falhada aqui, mas estamos de volta. Então, o que acontece? A gente vai sentir isso, sabe? Que a gente fala assim, nossa, tudo aquilo, às vezes é um pouco consciente, mas geralmente é bem inconsciente essas exigências, essa postura exigente que a gente tem em relação a aquilo que nos faltou. Então eu vou para essa relação de casal achando que eu sou adulta, mas na verdade eu tô com um monte de feridas lá da minha criança. E aí eu fico aqui exigindo, né, desse marido, exigindo exatamente, comadre, esses traumas do passado, essas feridas do passado, tá? E aí, né, eu posso falar só sobre criança interior, mas a gente nem tá olhando, né? Nem vou colocar aqui na conta de quem foi que fez o que não fez, mas a gente traz isso. A gente vai trazendo e aí a gente fica aqui nesse marido, nessa esposa, a gente fica exigindo todo aquele amor, toda aquela compreensão. Só que o problema é que não importa o que essa outra pessoa faça, ela nunca vai tapar esse buraco, né? É um outro trabalho, é um trabalho de eu conseguir suprir essas minhas necessidades, eu ir lá e tomar aquela força, tomar aquilo que eu recebi, viver com aquilo, é um outro olhar. Você entende que não tem nada a ver? A gente ainda nem começou a falar sobre o outro, mas aqui tem muitas demandas.
Então, quando a gente não olha pra gente e não cuida da gente, a gente fica delegando pro outro, demandando do outro, esperando que o outro supra essas carências nossas. Então, muitas vezes a gente fala assim, Elê, você faz terapia de casal? Não, eu não faço. Porque eu vejo que as terapias de casal, elas geralmente são terapias são demandas individuais. Se um se cuida e o outro se cuida, quando eles chegam na relação, a ziquezira de relação de adulto, a gente resolve. O que a gente não consegue é resolver as nossas questões, todas essas feridas que a gente fica esperando que o outro, né? E aí, eu lembro de uma cliente que ela dizia assim pra mim, puxa, eu já, já não fui amada pela minha mãe, meu pai já morreu e agora esse marido também não olha pra mim, quer dizer que eu não tenho nada. Aí tem um risco, né? Aí a gente vai lá e delega pros filhos, tipo, então beleza, então agora meu filho vai me amar, já que meus pais não me amaram, meu marido não dá tudo que eu quero, mas isso é um outro papo. Isso a gente fala numa outra live que é também delegar. Mas você entende que é só a gente ficar jogando a bola desse vazio interno, ok? Uma outra coisa que eu queria falar aqui que eu acho super legal então, digamos que eu tive uma relação ali com os meus pais, com a minha família e tal, e muitas vezes a gente vem para a vida adulta ainda conectado com essa esfera, com essa energia do nosso pai e da nossa mãe. E aí a gente vem para a vida adulta como os filhinhos da mamãe e os filhinhos e as filhinhas do papai. Quando a gente fica tão conectado, sabe? E eu escuto isso muitas vezes aqui, que começa, a primeira sessão, tipo, me conta aí da sua família. Tá, a mulher fala assim, porque o meu pai é o amor da minha vida. O meu pai é o meu herói, o meu pai é um cara incrível, né? Geralmente, não estou delegando, tá? Tipo, cada um olha aí para sua questão, mas geralmente essas frases, este lugar incrível deste homem maravilhoso, perfeito, ótimo marido, ele está dizendo sobre uma filhinha do papai. E aí, a filhinha do papai e o homem também, né? Essa mãe que é incrível, que faz tudo pra ele, que ainda corta o bife dele, que, eu tinha um namorado, primeiro relacionamento sério que eu namorei durante 5 anos, ele tinha 19 anos, e aí ele tomava banho e jogava a toalha no chão e a mãe dele ia lá e recolhia a toalha. Incrível, né? Assim. Esse cuidado com uma criança de 19 anos. Então você vê que vem os filhinhos da mamãe e os filhinhos das filhinhas do papai. E aí essas pessoas olham para os parceiros e dizem, você não é suficiente, ninguém é suficiente, ninguém nunca vai ser tão bom quanto meu pai, ninguém nunca vai ser tão boa quanto a minha mãe. E aí eu vou começando e terminando relações, porque ninguém está pronto o suficiente, ninguém é bom o suficiente, ninguém me completa o suficiente, ou porque essas feridas não foram supridas, ou por causa dessa idealização dessas relações, dessa primeira relação, né? Ainda corta o bife dele, socorro, exatamente, não é? Quero uma live de filhos, pode deixar, tá anotado. Então, a gente precisa olhar assim, primeiro pra gente, né? Em que lugar que eu estou, de que lugar que eu estou me relacionando com essa pessoa aqui na minha frente. E aí, se a gente está realmente falando sobre uma relação de adultos, não, Alessandra, né? Eu já fui lá, já olhei para as minhas questões, eu resgatei, trabalhei as minhas histórias, as minhas feridas, as demandas de rejeição, de abandono, de injustiça que eu vivi na infância. Eu realmente entendo que o meu pai e a minha mãe são figuras incríveis como pai e mãe, e aqui eu vou olhar para um adulto. Se a gente fala
Dudu fala, fiel sua mãe. Pois é perigosíssima essa fala, né? Assim, às vezes o Arthur, eu abraço o meu marido e o meu filho de 2 anos e meio fala assim, não pode se abraçar. Eu falo, pode sim, ele é meu marido, você é só meu filho. Não, sabe, assim, é mostrar, porque senão a criança, nessa fase, assim, ela ainda tá namoradinho da mamãe, então ele ainda acha, ele se apaixona, mas cabe a nós, né, porque senão a gente também vai pro nosso ego, tipo, gostoso, né, ai, meu filho me ama, ai, como meu filho, nossa, nenhuma mulher vai ser tão incrível, e aí, coitado, né, aí não para com ninguém, aí não estabelece um relacionamento, não vai saudável pra vida, é nossa responsabilidade dizer, não, mamãe é do papai, né? Ou do meu namorado, não necessariamente, né? Assim, eu sou só sua mãe. Mulher, você vai encontrar uma ótima mulher na vida, mas é outra, não sou eu. Porque senão ele fica nessa esfera e aí ele não cresce, ele não toma essa vida, né? E aí, se a gente está falando sobre 2 adultos, nós estamos falando sobre equilíbrio. Eu falei bastante, coloquei alguns posts, né? É muito importante numa relação de casal a gente ter equilíbrio. Equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então eu dou um pouco nessa relação, meu marido dá um pouco, aí ele dá um pouco por mais, eu dou um pouco por mais e a gente vai equilibrando. Algumas vezes a gente também equilibra pro menos, né? Eu, sei lá, dou uma resposta torta para ele, ele fica chateado comigo e não dá bom dia. Isso também é equilibrar pro menos, né? Que a gente fala assim, ai, que vingativo. Mas a vingança é uma forma de equilíbrio. O que acontece? Muitas vezes, o que eu percebo é que às vezes a gente dá demais, tá? E eu, geralmente, não quero ser aqui preconceituosa, mas é a minha experiência, pelos meus atendimentos, pela minha vida, geralmente eu percebo que as mulheres dão mais, né? Então elas se dedicam mais, elas estão mais lá. E aí elas olham para esse homem e falam, você dá menos, você não dá tudo para mim, não. E muitas vezes, equilíbrio também é dar menos. Às vezes a gente dá muito e a gente fica aqui, ó, brigando com ele, mas esse homem tá dando o suficiente, essa mulher tá dando o suficiente, ela não consegue dar mais. E aí também cabe a nós ver que às vezes ele não consegue, então a gente pega e dá menos. Vou dar um exemplo. Estava conversando com uma cliente e aí ela falou assim pra mim, ai, Alessandra, eu e meu marido, a gente se desentendeu. E aí eu cheguei em casa, eu disse umas coisas pra ele e tal, a gente ficou chateado. E eu cheguei em casa na hora do almoço e ele não fez meu almoço, né? Ele só fez o almoço para nossa filha e eu fiquei muito chateada com ele. Porque, poxa, ele não fez meu almoço, não cuidou de mim. E aí ele foi trabalhar e sabe o que eu fiz? À noite, a hora que ele chegou, eu fiz um banquete para ele. Eu fiz a melhor refeição, um jantar incrível, para ele aprender como é que se trata. E aí eu falei, gata, mas aí você desequilibrou mais essa relação, né? Ou talvez o que você pudesse ter feito era ter escondido toda a comida. Aí equilibrava pro menos, né? Então, olha que legal. Ele deu menos e ela para mostrar, continua a briga dando mais. E aí ele continua dando mais, menos e, né? Às vezes dar menos equilibra essa relação. Fazer um pouco menos, né? Dar um pouco menos presente, dar um pouco menos ali, dar uns passos para trás, ok? Eu sei que é complexo. Podia não ter feito a janta dele, exato, não faz a janta, esconde a comida, só deixa um pão velho ali. Eu não tô aqui incentivando que as brigas se estendam, tá? Mas às vezes o Bert falava muito isso, que quando um dá menos, quando um, né, assim, desequilibra nessa relação, o outro tem que dar um pouquinho menos do que ele deu, sabe? Então assim, o outro não fez o almoço, a gente deixa um pão velho, sabe? Mas aí se eu faço muito mais, eu desequilibro, eu afasto ainda mais essa relação. E isso às vezes é muito difícil, né? De novo, dizendo assim, eu vejo nós mulheres, a gente está muito acostumada a dar. E aí eu vou dizer assim, gente,
A relação de equilíbrio é uma relação de dar, e antes a gente dizia de receber, mas receber se coloca numa postura passiva, numa postura de tipo, eu dou, agora eu quero ver. E às vezes receber é saber ir lá e tomar, é saber pedir, sabe? E às vezes é muito difícil pedir numa relação, porque aí vai passar pelo nosso orgulho, pelos nossos medos, dos feridas da infância. E se eu for rejeitada? E se eu pedir e não receber? E se eu receber algo que eu não quero? Então existe todo um trabalho para eu saber realmente pedir. E aí, para eu saber pedir, eu preciso saber o que eu quero pedir, né? Eu vou agora falar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. Tem um livro super legal para quem quiser, chama 5 linguagens do amor. Quando eu falei que eu ia fazer essa live, meu marido cheio de se meter, né, gente? Que a gente conversa bastante e tal. E aí ele falou, nossa, lógico que você vai falar sobre as 5 linguagens do amor. E eu falei, puta, nem tinha pensado em falar sobre isso. E ele falou, não, mas pra mim foi um divisor de águas. Pra mim foi muito importante quando eu e você, a gente leu esse livro. Caiu várias fichas pra mim, isso é a base da relação. Eu falei, nossa, se é tão importante pra você, vamos falar, porque pode ser que seja muito importante para outros homens ou para outras mulheres que estão aqui ouvindo, né? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui. Às vezes a gente quer dar muito para outra pessoa perceber e o outro muitas vezes nem percebe. Exato. Quando entende o quanto é bom equilibrar, não é nada fácil. Exato, né? A gente quer dar com a ilusão infantil de que eu dando muito, o outro vai ter que me dar, né? É aquela coisa que você vai... Eu lembro, teve um Natal com um relacionamento, depois eu falo um pouquinho do relacionamento anterior, que era um relacionamento tóxico, mas que no início eu não sabia verbalizar. Então eu, né, daquele meu alto, daquele meu lugar de dizer, eu sou, imagina, eu não sou materialista, então no Natal, assim, não precisa dar um presente, dar uma lembrancinha, né, não precisa gastar muito dinheiro, imagina, que mundo não capitalista. E aí, beleza, né? E aí ele registrou dar uma lembrancinha. Então eu fui lá e comprei uma camiseta e uma sunga, né? Um presentinho na época, sei lá, foi R$100, ou R$150, sei lá. Mas era uma lembrancinha. E aí ele veio com um bonequinho que ele deve ter comprado na papelaria, que dizia, psicólogo, sua fraude explica. E eu olhei aquilo e eu falei, que é isso? Ele falou, é o seu presente de Natal. Falei, que absurdo! Tipo, você não gastou R$10 nesse brinquedinho. Ele falou, mas você falou que era só uma lembrancinha. E realmente, gente, eu só tinha falado que era uma lembrancinha, entendeu? Mas eu não achei que ele ia acreditar tudo isso. Então, às vezes, a gente fala as coisas, a gente verbaliza pro outro, né? Muitas vezes os homens, eles são um pouco mais concretos, eles são, né... Eles trazem uma concretude, uma racionalização maior, e ele fez exatamente isso. E eu ainda fiquei chateada, me senti extremamente rejeitada, né? Então é muito importante a gente perceber a nossa forma de comunicação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o quanto a gente fica dando pro outro, não verbaliza, não pede, e aí o que o outro dá não é suficiente, né? Falando sobre as 5 linguagens do amor, tem um autor, agora eu não vou lembrar o nome dele, depois eu trago aqui para vocês na legenda, e ele diz que todos nós, né, temos uma forma que a gente se sente mais amado. Existem 5 linguagens, todo mundo tem um pouquinho de tudo, mas tem uma forma que é a forma mais profunda, de a gente se sentir amado, de aquele baldinho ser enchido. E aí ele fala que uma das formas que a gente se sente amado são palavras de afirmação. São pessoas que sentem que elas precisam ser amadas através de elogio, né? Então, nossa, como você é incrível, como você é maravilhoso, nossa, como você é lindo, nossa, muito obrigado por isso que você fez, né? São pessoas que precisam. Todo mundo gosta? Gosta, mas tem gente que precisa disso para se sentir amado.
Mãe, fica a dica, acho que o papai é palavras de afirmação. Eu lembrei disso, né? Porque eu lembro que uma época eu percebia muito isso, assim, sabe? Assim, o quanto existem alguns homens que gostam muito de se sentir amados. E eu lembrei do meu pai aqui. Vou falar de todo mundo, vou falar de mim e do meu marido também. Existem pessoas que gostam de ser amados por que chama tempo de qualidade. Essa é a minha linguagem do amor. São pessoas que se sentem amadas quando estão juntas, né? Então eu lembro que eu brigava muito com meu marido quando a gente começou a namorar, porque às vezes a gente passava o final de semana inteiro junto e falava, você não se importa, a gente não tá junto, a gente não tá se curtindo. E ele falava, cara, a gente passou o final de semana inteiro abraçado no sofá. Eu falava, mas você não passou comigo, você passou com a televisão, você não olhou no meu olho, a gente não conversou, a gente não trocou nenhuma ideia. E aí, quando a gente leu, né, eu li o livro e ele também leu, a gente entendeu. Então, às vezes, né, então à noite, assim, desliga a televisão, fecha o celular, vamos conversar. Às vezes, pra mim, 15 minutos a gente conversando como foi o seu dia, eu já senti que eu e meu marido estamos juntos. A gente se sentiu conectado. Existem palavras existem uma linguagem de amor que é toque físico. Existem pessoas que elas se sentem amadas pelo toque físico, por ser abraçadas, por serem beijadas. Todo mundo gosta, mas tem gente que precisa, né? Alguns homens, acho que muitos homens também têm essa linguagem como uma das mais fortes, né? O meu marido é toque físico. Então, para ele precisa ser tocado, que é uma coisa que não é tão importante para mim. Então, eu lembro que às vezes em alguns jantares, né, estão todos os casais assim sentados e ele lá, tipo assim, ó, tocando. E eu, nossa, que desagradável. Ou, às vezes eu tava ali, tipo, conversando com alguém e ele tava lá assim, você me chamou? Ah, não me chamou, entendi. Ai, gente, tá mexendo no meu cabelo. Não gosto que mexa no meu cabelo. E depois que a gente leu esse livro, eu falei, entendi, sabe? Então, nessa quarentena, a gente passa, eu dou um abraço nele, dou um beijo nele, porque para ele isso alimenta. Ele se sente amado, ele se sente tocado, ele se sente presente. Existe uma outra linguagem, que é a linguagem de serviços. Tem pessoas que se sentem amadas quando o outro faz muitas coisas, né? Então, nossa, você está fazendo o meu jantar, puxa, que legal, nossa, né? Ele leva o meu carro para cá, ele faz isso daqui na casa, nossa, ele faz toda a faxina, nossa, muito obrigada, eu me sinto muito amada. Então, tem muitas pessoas que se sentem amadas pelas coisas que o outro faz por ela. Existe uma última linguagem de amor que é presentes. Tem pessoas que gostam de ganhar coisinhas, sabe? Então, ai, nossa, você foi viajar e não me trouxe nada, nem um bombonzinho, né? Então é aquela que espera, ai, passou na rua e pegou uma flor na rua, ai, que legal. São pessoas que esperam isso. Ai, Ale, eu gosto de todas as linguagens do amor, tá? Todas as linguagens elas são gostosas, né? Mas tem uma que a gente precisa, tem uma que faz falta na gente. O que é importante a gente perceber? Que muitas vezes a minha linguagem de amor não é a linguagem de amor do outro. E aí eu fico tentando dar para o outro aquilo que eu gostaria, né? E o outro não precisa disso. Então eu fico dando o que não alimenta ele. Não sei qual é a minha, então eu não peço, entende? Então aí a comunicação, a relação, ela fica se esvaziando, porque eu nem fico preenchida e nem consigo preencher o outro, né? Imagina meu marido que é toque físico, eu ficar aqui fazendo faxina. Ai, amor, limpei a casa inteira pra você. Aí ele fala, legal, mas, né, não mudou nada. Ou ele chegar e começar a me dar presente. Tá bom, legal, mas o que eu queria era que a gente tomasse um vinho junto, sabe? Então, se eu sei qual é a minha linguagem de amor, eu consigo pedir. E se eu consigo entender a do outro, ele consegue também, eu consigo dar para ele, ele consegue pedir.
né? E só o outro pode dizer. Por mais que às vezes a gente fique chutando, eu acho que meu marido é isso, eu, né, fiz o chute aqui e tal, mas só ele, né, ou só sua esposa, só outra pessoa pode dizer assim, putz, o que é importante para mim é isso, né? Então, vale a pena o livro, ou se tiverem dúvidas, depois vão me perguntando, é bem profundo, ele vai dando bastante exemplos, mas é bem legal. Só que aí, né, o que eu queria falar? Sobre eu pedir. O meu também é tempo de qualidade. E quando a linguagem que o outro gosta, você não suporta. Olha, Luciana, eu acho super importante essa pergunta, porque assim, para mim foi um desafio, né? De todas as linguagens, o toque físico, esse negócio de ficar sendo cutucada toda hora, me incomodava bastante. Mas eu fiz uma escolha, assim, eu amo perdidamente meu marido e eu queria muito que ele se sentisse amado, eu queria muito que ele sentisse isso, então eu fiz isso por ele, sabe? Então eu fui criando esse hábito, não foi em uma semana, né? Às vezes eu ainda dou umas deslanchadas, assim, sei lá, passo uns dias sem estar tão, né, na correria, não sei o quê, mas eu sinto que aí eu vou lá e dou um beijo, dou um abraço nele e falo, por que isso? Né? Aquela cara de feliz. Eu falo porque eu te amo, meu amor, porque você é importante pra mim. Mas não é assim, às vezes me incomodava. E a gente também tem que ter um limite, né? Assim, eu gostaria que ele ficasse o dia inteiro, né? Que ele não trabalhasse para ficar comigo. Não, também não é isso, né? Eu tenho que saber pedir, me contentar e ele também, a gente equilibrar isso, tá? O livro é As 5 Linguagens do Amor, Jana. É isso mesmo. Super importante. Lógico, Joana, se a gente lê, a gente também sabe, a gente começa a entender as linguagens do amor dos outros, né? Óbvio que o meu filho é toque físico, né, gente? Óbvio que ele fica assistindo televisão, brincando, fazendo carinho com o pé dele em mim, né? Porque é o que eu tenho que trabalhar de verdade dentro de mim. Interessantíssimo. E aí, só que assim, o que eu queria dizer aqui, né? Quando a gente trabalha a gente também precisa entender que assim, se eu preciso, eu também preciso pedir. Então eu também preciso saber olhar pra ele e falar, amor, eu tô querendo conversar, sabe? Assim, me dá um pouco de atenção, eu sei que tá corrido aí no trabalho, mas eu tô precisando de um pouco de você. E aí isso é muito difícil, né? Porque a gente quer que eles adivinhem, que eles, né, façam, que eles... E isso é muito difícil, porque o outro é um ser humano. E às vezes ele não percebeu, né? Às vezes ele, na correria também, ele não sentiu que eu estava tão vazia. E aí eu também preciso identificar, porque senão o que a gente faz? Para a gente não pedir aquilo que a gente quer, a gente fica brigando com o outro por aquilo que não tem importância. Né? Eu vejo isso muito quando o bebê nasce de pequenininho, que às vezes, né, sei lá, eu tava tão cansada com meu filho, eu falava, por que você não me ajuda com o Arthur? Por que você isso? E gente, ele tava lá, ele tava ajudando do jeito dele, o que eu pedia para ele, mas não era isso, né? O filho estava até dando conta, o que eu queria é que ele me abraçasse, que ele dissesse que, né, que eu estava ali, que ele prestasse um pouco de atenção em mim, que ele fizesse uma comida gostosa. Eu queria atenção, eu queria ser percebida. E aí eu precisei calar, me silenciar para falar, nossa, eu peço ele faz, mas não é nada disso. Eu tô querendo aqui a relação de nós dois, né? E aí existe uma grandeza muito grande, né? Mas assim, existe uma importância muito grande em eu saber reconhecer a minha demanda para eu poder pedir para o outro de um lugar de adulto. Por quê? Né? Porque senão a gente vai para um lugar de desigual. Então, muitas vezes, a gente vai fazer um exercício aqui no final, a gente olha para o nosso marido e a gente não se vê do mesmo tamanho que ele. A gente se vê às vezes maior do que ele ou menor do que ele. Se eu vejo meu marido como maior do que eu, né? Quem é maior do que a gente nas relações? Os nossos pais. Então, se eu coloco meu marido nesse lugar de maior do que eu,
né? Eu vou ter medo dele, medo que ele brigue comigo, medo que ele me dê bronca, medo da cara feia dele, medo que ele fique, né? Esses medos que, se você for olhar para o seu medo, você vai falar assim, quem está sentindo esse medo? É a adulta ou a criança? Né? Porque se eu fizer uma coisa que meu marido não goste, tá bom, ele vai ficar com a cara feia, fazer o quê? Eu não tô aqui para agradar ele o tempo inteiro. Ele pode ficar um pouco chateado, não vai ter divórcio por causa disso, entendeu? Agora, se eu começo a não fazer as coisas porque, tipo, você não sabe, né? Você não sabe como é que é. Depois o Reinaldo vai dar uma bronca aqui em mim. Gente, como assim o marido vai dar uma bronca, né? De que lugar que está essa relação? Ou se eu vejo eu como maior, tipo, se eu não cuido do meu marido, nem janta. Não sabe fazer uma comida sozinha. Gente que não sabe fazer uma comida sozinha é meu filho de 2 anos e meio, né? Um marido sabe. Quer dizer que assim, eu sou insubstituível. Se eu morrer, ele vai morrer de fome, não vai dar conta. Quem é que está se relacionando? E aí é muito difícil, né? Nós temos relações sexuais. É muito difícil a gente ir pra cama com o nosso pai ou com o nosso filho. Aí começa a gente a perder o desejo, né? Ou aquele homem que fica ali com aquela esposa criança. Que ela faz birra. Não quero falar com você. E faz birra, e vira cara, e faz drama, e faz, né? Poxa, esse homem vai se relacionar com essa criança para sempre, né? Então é importante a gente olhar para de que lugar que eu estou olhando para este homem na minha frente. Para que lugar que eu me relaciono num novo namoro. Na hora que eu vou conhecer uma pessoa, né? Um date. De que postura que eu estou, tá? E aí, o contrário também acontece, exato, sim. Eu mãe, meu marido filho, eu filha, meu marido pai, mas, né, assim, quando é que nós vamos conversar como adultos? Né? Vou contar uma história aqui. Tem uma cliente, né, que pra mim não existia esse cliente que foi seguir a vida com todas as ferramentas, um dia volta, me conta a vida, adoro. Tem uma cliente que ela chegou pra mim porque o marido dela falou, não dá mais, né? Não aguento mais essa relação com você, tá muito difícil, vai se cuidar. Eu não dou conta mais. E ela veio, realmente ela tinha as questões dela, a gente trabalhou muitas questões super legais, né? Uma mulher muito inteligente, então caía a ficha assim, a rodo. Em 9 sessões ela já tinha, né, entendido várias questões dos relacionamentos passados, desse relacionamento. Era um relacionamento mais maduro. Ela viu que tinha muitas questões da criança dela e tal. E aí, encerramos a sessão, os processos, e ela foi, né? O marido dela até mandou mensagem, falou que tinha sido muito legal o processo, que ela estava outra pessoa. Ótimo. Depois de um tempo ela voltou e falou, putz, enrosquei de novo. Vamos olhar, né, numa sessão. E a gente olhou. E aí a gente viu que tinha ainda algumas questões dela, mas que também tinham questões do marido dela, né? Tinha a criança dele ali também. E aí a criança dele acionava a criança dela. E aí eram 2 crianças se relacionando. Então era ele bravo, fazendo birra, fazendo bico, se trancando no quarto para não olhar na cara dela. E ela na criança dela dizendo assim, então você quer que eu vá embora? Então fala na minha cara, né? E aí cada um nas suas feridas. E a gente trabalhou um pouquinho dela, né? E aí, falei pra ela, vai, né? Assim, agora, essa é a sua parte. Existe a parte dele. E aí você precisa dizer pra ele que existe uma parte que é dele e que se ele quiser cuidar, ótimo. E ela foi. E aí, passado mais um tempo, ela voltou para uma outra sessão. E aí a gente analisou e aí a gente percebeu que assim, não tinha mais ela. Ela estava na adulta. Mas ele estava grudado na criança. E aí o que a gente entendeu naquele processo é assim, agora é uma escolha, sabe? É uma escolha continuar nessa relação. Eu quero ficar nessa relação, mesmo essa pessoa não se cuidando, ou eu vou embora. Porque senão eu fico assim, a ilusão é, eu fui me trabalhar,
tem algumas questões suas, eu quero que você melhore, que você mude, porque eu quero ficar nessa relação. E aí não é possível, entende? Porque aí eu quero que o outro mude, porque eu quero ficar nessa relação, mas o outro não tá pronto. E aí é uma escolha, sabe? E é uma escolha dizer, eu te escolho, eu fico nessa relação até onde for bom pra mim. E a hora que eu não aguentar mais, eu vou precisar ir embora. Porque aí, senão eu fico nessa ilusão infantil de que se eu pensar direitinho, se eu desejar com todas as forças do meu coração, você vai mudar, e às vezes não dá. Às vezes não vai, às vezes a pessoa não tá pronta, né? Eu tive uma relação antes desse meu segundo casamento e eu fiquei 4 anos com uma pessoa que assim, que me criticava, que falava muito de mim, que eu me vestia mal, que eu era brega, que meu dente era feio, que, nossa senhora, eu posso ficar aqui umas 2 horas, né? Mas eu tava tão machucada do meu divórcio, eu achava que merecia, então eu ficava naquela relação, sabe? Tipo, é isso, né? Eu não soube manter o primeiro casamento, esse relacionamento eu vou ficar, né? Eu ficava pensando, meu Deus, o que minha mãe vai pensar de mim? De novo vou terminar? Nossa, que vergonha, sabe? De novo, aquelas minhas amigas que estavam com aquele marido, namorado desde o 3º colegial, né? Bem-sucedidas, e eu lá, de novo, terminando uma relação, então eu vou ficar. Puxa, meus pais não se divorciaram, sabe? Estão casados até hoje, e aí eu ficava em todas as crenças limitantes, tentando ficar nessa relação. E aí a gente conversou, eu falei pra ele buscar ajuda, ele não quis, eu falei, não, então tá bom, vamos tentar, eu vou tentar, né? Ó a arrogância, eu vou tentar ser sua psicóloga, tentei uma sessão, não deu certo. Escrevi uma carta pra ele, e ele chorava, e dizia, não, eu vou mudar, e não mudava. Tem uma hora que eu olhei e falei, chega, eu não quero mais, né? Chega. Né, assim, aí ele falou, não, mas eu vou mudar, mas eu não quero. E ele falava, não, me fala o que você quer que eu mude, que eu mudo. Aí eu já não quero mais, sabe? Aí você não precisa mais mudar, porque agora eu não quero mais, né? Então existem algumas coisas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa olhar, mas que às vezes é a coisa do outro, e aí é uma questão de respeito, sabe? De tipo, não quer mudar, não muda, mas aí eu não vou ficar nessa relação, né? Puxa, Lê, mas aí é fácil porque, né? Tanto esse exemplo que eu te dei, quanto no exemplo da minha cliente, nós não tínhamos filhos envolvidos, né? Quando a gente tem filho, o buraco é mais embaixo, porque a gente tem uma responsabilidade com essa família. Só que aí a gente tem um perigo, né? Que é se manter em conexões que nos fazem mal por lealdades. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo é de uma cliente, né, que não tinha tido uma infância com os pais se separaram, e aí isso foi muito sofrido para ela. Ela era pequenininha quando os pais se separaram, ela foi criada, né, por outros familiares, e isso doeu muito para ela. E aí ela chega nesse momento numa relação dolorosa, uma relação abusiva já, né? Mas tem uma parte dela, uma parte, né, criança, que diz, não, eu vou fazer tudo, né? Essa relação só depende de mim. Eu vou me desdobrar, eu vou me machucar para eu continuar nesta relação feliz, né? Nesta família que precisa ser feliz. Mas essa família não é mais feliz, esse casal já está dissociado, esse casal já está machucado, né? Não existe o movimento do outro, o outro não quer fazer, não quer dar os passos dele, não quer se cuidar. Agora tem vezes que o outro escolhe ficar, mas faz a gente se sentir inadequada, errada, como se para respeitar o outro tivesse que me desrespeitar. Mas aí assim, né? Nós dois escolhemos ficar, né? Então se eu fico e esse outro está me machucando, eu estou permitindo, é uma escolha continuar nessa relação, né? Escolha, porque às vezes a pessoa ela quer que você fique, mas ela não tem recursos, né, para evoluir essa relação. E aí, né, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como conversar sem brigar. A gente está, né, tá aqui acelerando. Algumas pessoas me falaram muito sobre isso, sobre a comunicação, né? Então, o que eu quero entender aqui, né? Existem algumas relações onde a relação ela não está funcionando, ela está disfuncional, né? Está atravancada, mas existem questões nossas para serem olhadas antes de colocar na conta do outro, tá? Então, existem relações assim.
Existem relações onde eu já me cuidei, eu já me olhei, eu já mudei e o outro não muda, o outro tá nas demandas dele, nas exigências dele e ele continua me machucando. Aí, gente, né, assim, e aí é uma linha muito tênue, porque você tem que olhar, você tem que ter essa consciência de tipo, está me machucando, eu já cuidei de mim. Lógico que a gente vai ter coisas para cuidar no resto da vida, tá? Eu poderia ficar em terapia pro resto de toda a minha vida e eu ainda ia ter problema, e vocês também, todos temos problemas o tempo inteiro. Mas existem algumas questões que estão nos machucando e machucando as nossas relações, essas coisas precisam olhar. Então eu olhei para tudo, tá? E aí essa relação continua sendo agressiva, tóxica, aí também é uma olhar nosso assim, ó, por quem nós estamos ficando nessa relação? Ai, pelos filhos. Os filhos estão vendo vocês gritarem, brigarem, se machucarem, né? Não é pelos filhos. Esses filhos, na verdade, estão ficando com um peso muito grande de ter que ficar, de ter que suportar essa relação. Então, fique numa relação por você, pelo seu parceiro, porque ainda dá para resgatar. Tá? Então, esse tipo de relação, não tem muito o que eu trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui e vou falar aqui alguns insights sobre essa relação que ela tá, né, descarrilhada, ela tá assim, mas ainda existem muitas coisas para serem trabalhadas e a gente vai olhar para você, tá? Como é que eu converso sem brigar, tá? A primeira coisa a gente precisa aprender a identificar os nossos sentimentos, para a gente poder verbalizar sobre eles, né? A gente precisa aprender a pensar sobre os nossos sentimentos e sentir sobre os nossos pensamentos. A gente precisa saber identificar, perceber assim, ó, qual é o meu sentimento, o que eu tô sentindo para eu poder verbalizar para o outro. Então, muitas vezes a gente parte da palavra mais perigosa em qualquer relação. É óbvio. É óbvio que se... E aí, quando eu começo um diálogo, é óbvio, é muito perigoso. Porque não necessariamente pro outro é óbvio, gente. Não necessariamente o outro tem a mesma percepção de vida que a gente, tem a mesma compreensão, tem a mesma visão, tá olhando para a mesma coisa, né? Eu lembro quando eu terminei meu relacionamento anterior, que esse meu namorado disse assim pra mim, ele falou, mas eu sou feliz nessa relação, eu não quero terminar. E eu falei, eu sei, mas eu não sou, né? Pra mim não tá bom. Eu sei que você é feliz, eu me dou aqui, mas pra mim não tá bom e aí não dá pra ficar. Mas não é assim, ó, é óbvio que tá uma droga, é óbvio que se eu choro todo dia, não é óbvio. Às vezes o outro não consegue, então a gente precisa verbalizar, né? A gente precisa dizer o que a gente está sentindo, né? Então, ao invés de eu chegar pro meu marido e falar assim, ó, meu, quando você faz essa cara, né, de bravo, de irritado, eu sinto que você tá com raiva de mim, eu sinto que você tá me julgando, você não entende que eu tô cansada, não sei o que, sei lá. Eu só tô acusando, ó aqui meu dedo, eu só tô acusando. E aí o outro vai levantar uma defesa, gente. Não tem diálogo quando eu estou acusando o outro, né? Porque quando eu agrido, o outro se defende. E eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre ele. Numa relação saudável, eu vou me colocar num lugar vulnerável, num lugar onde eu falo sobre mim. Então eu vou dizer, nós mulheres adoramos essa frase, é óbvio, exato, e ela é super perigosa. No ambiente organizacional também, né? Quando eu trabalhava em RH, as pessoas iam dar feedback e falavam, é óbvio que eu já falei para o funcionário, gente, não é óbvio nada, toma cuidado, entendeu? As comunicações, as relações, elas precisam ter muito mais carinho, muito mais respeito para elas fluírem. Então, quando eu vou trazer alguma demanda, eu vou dizer assim, ó, amor, você... eu precisava falar com você, sabe? Porque quando você me olha desse jeito, eu não sei o que você está pensando, mas eu sinto, né? Eu me sinto mal, eu me sinto rejeitada, eu sinto que você não gosta de mim, né? Quando eu estou conversando com você e você pega o celular, eu entendo que você tem as coisas do seu trabalho, mas quando você pega o celular, eu me sinto completamente invisível, né? Eu sinto que eu não sou importante nessa relação para você e aí eu fico muito triste.
eu estou sofrendo nessa relação, você está me machucando. Olha de que lugar, né? É deste lugar que eu consigo uma comunicação. É falando sobre os meus sentimentos. E aí eu, conversando com uma cliente sobre isso, né? Ela percebeu o quanto ela sentia que ela precisava gritar para ser ouvida por aquele marido, né? Quanto ela precisava, né? Sem gritar ele não ouvia, mas na verdade ela foi ver que assim, desde pequena ela sempre aprendeu isso, que ela precisava gritar para ser ouvida, porque ela não conseguia verbalizar sobre os sentimentos dela, porque ela só conseguia dizer o que o outro deveria fazer para parar aquela dor nela. Quando a gente consegue dizer o que eu preciso, aí eu dou uma escolha pro outro. Nossa, Lê, mas faz super diferença você pedir. Ai, Ale, mas e se eu falar tudo isso e ele rir da minha cara? Ai, a gente não tá falando de uma relação de iguais, nem de uma relação de respeito, né? Se eu tô aqui, se eu tô abrindo meu coração sem te agredir, se eu tô te dizendo o quanto está me magoando e você ri, e você me maltrata mais ainda, reveja a sua relação. Ela não é uma relação entre iguais, ela não é uma relação respeitosa, ok? E assim, eles não acham que é muito dramático da nossa parte, ou meio bancando a vítima num momento desse. Perceba, primeiro, se você está nesse lugar de vítima, tá? Porque às vezes a gente faz drama, né? Você não se importa comigo, você não está nem aí. É diferente de falar, eu queria falar com você, você está me magoando, você está me machucando nessa relação. Né? É essa relação que a gente quer estabelecer. Quando eu te digo alguma coisa e você acha que eu estou fazendo drama, gente, eu falo sobre mim, sobre o meu sentimento. E aí eu também sou muito honesta para ver que algumas vezes eu estou sendo dramática, né? Que às vezes eu estou aumentando para o outro não me machucar, ok? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, tá? Quando a gente fala sobre a criança interior, a gente percebe que muitas crianças não foram ensinadas a lidar com sentimentos, que muitas crianças não aprenderam a verbalizar sobre os seus sentimentos, tá? Então, nesses momentos, essas crianças elas aprenderam a ser mais racionais e se tornaram adultos racionais. Eu vejo muitos homens que não aprenderam, que os pais não ensinaram, né, que eles não tiveram essa bagagem de aprender a lidar. Muitas mulheres também, mas homens ainda mais ainda, nessa estrutura insana, onde a gente não ensina o outro a falar, a identificar e falar sobre os sentimentos. Então ele vai para uma racionalidade. Então às vezes eu vou para uma vulnerabilidade, eu abro o meu coração dos meus sentimentos, mas o outro não entra em contato porque ele não dá conta, né? Ele não sabe que ele está nesse lugar. Ele nem percebeu que existe sentimento dentro dele. Existem muitas pessoas que elas acreditam que elas são 100% racionais. Para essas pessoas eu vou te dizer, sinto muito, você não é gato, você só não sabe lidar com seus sentimentos, né? Aquelas mulheres que, sabe, não, eu faz 10 anos que eu não choro. Oi, entendeu? Chorar é uma ótima ferramenta de equilíbrio emocional, né, de a gente entrar em contato com as nossas questões. Então, se você é uma dessas pessoas, vá procurar ajuda. Você precisa olhar para os seus sentimentos, você precisa olhar para as suas demandas, né? Se você está numa relação que você não consegue verbalizar sobre o que você está sentindo, ou você não consegue nem dar conta de ouvir a demanda do outro, né, onde você precisa fugir, sério, existe uma criança aí que precisa ser muito cuidada, porque isso deve estar te sofrendo muito, e se você não entra em contato, você adoece, né? Olha, perfeito isso, viu, Joana? Eu vou responder mais essa, depois a gente vai fazer um exercício. O que acontece? É isso que eu falo quando o outro não muda. Às vezes a gente vai lá, conversa, explica, e aí não internalizou. Ele não está pronto para essa mudança. Então ele racionalmente entendeu, e muitas vezes as pessoas chegam na terapia assim, tipo, Ale, eu sei o que eu preciso, já li 5 livros do que eu preciso, mas eu não consigo mudar. Eu me prometo, eu coloco post-it quando eu vejo eu já tô. E às vezes é isso, num casal você vai lá e o outro promete. Então assim, é por isso que eu digo, cuida da sua parte. Às vezes, quando a gente muda, a gente
força essa relação a ser de outra forma, entende? E aí o outro escolhe ficar nessa relação e talvez se adaptar ou ir embora. Mas é muito mais fácil. Agora, quando eu fico aqui, ó, jogando energia no outro, querendo mudar o outro, querendo que o outro se transforme, seja outra pessoa, isso não vai acontecer. E aí fica nessas conversas vazias, que o outro promete mudar e não muda, porque ele não internalizou, porque não foi lá pra dentro, né? Então aqui, a minha reflexão é, cuide de você, olha pra você, tá bom? Pra gente finalizar, antes que, né, o Instagram me derrube, acho que a gente vai ter mais lives sobre casal, porque eu amei falar sobre isso e senti que tem muitas coisas aí pra gente ser trabalhadas. Ainda nem falei sobre divisão de tarefas, deixa pra próxima. Eu queria que você, que tá aí me ouvindo, que você pudesse, se possível, fechar os olhos, para que você possa se concentrar mais nesse exercício. Se por algum acaso você estiver com o seu parceiro ou com a sua parceira aí e quiser fazer o mesmo exercício se olhando nos olhos, é ainda mais incrível, tá? Mas se não, você fecha os olhos e se conecta. Eu te convido a imaginar na sua frente o seu parceiro, a sua parceira, tá? Se você não tem um parceiro ou uma parceira, imagina essa pessoa que você gostaria de ter na sua vida. Imagina essa energia, olha nos olhos dessa pessoa, tá? Olha nos olhos desse parceiro, dessa parceira. Sente no seu corpo, no seu coração, de que tamanho você olha para essa pessoa. Olha nos olhos desse homem, dessa mulher e percebe se ele é maior ou se ele é menor do que você. Então, vai tentando criar a imagem até que ele fique do seu tamanho, até que você possa olhar olhos nos olhos dessa pessoa. Vai no seu tempo. Assim que você conseguir olhar nos olhos dessa pessoa, pode ser, diga internamente. E se você estiver sozinho e quiser dizer externamente, pode verbalizar. Olha para essa pessoa e diz: eu escolho você. Eu quero ficar com você. Eu escolho você como meu parceiro da vida, como meu marido, como minha esposa. Com tudo o que você vem de bagagem, de história. Com todo o seu sistema familiar, eu aceito você. E eu me ofereço aqui com toda a minha história. Sente no seu corpo como é dizer essas palavras. Sente o quanto é verdadeiro dizer isso no seu coração. Sente o quanto ainda existe de força para estar nessa relação, escolher essa relação. E se comprometer a fazer as suas mudanças, das suas posturas internas e deixar este outro adulto na sua frente. Se responsabilizar pelas mudanças internas dele, para que essa relação de dois seja mais leve, seja mais consciente e, consequentemente, seja mais feliz. E assim, no seu tempo e só no seu tempo, com esses aprendizados e essa nova consciência, pode abrir os olhos. Esse é um exercíciozinho pequenininho, com muito amor para todos vocês, porque todas as relações precisam de amor para elas existirem. E quando eu estou aqui, eu estou de coração aberto, com muito amor para vocês. Eu agradeço de coração vocês terem ficado essa 1 hora comigo. Se vocês precisarem, estou no Instagram, alessandra.tomelin, ou, eu vou subir aqui a live tanto no IGTV quanto no YouTube. Sintam-se livres para me mandar mensagens. Eu vou subir lá também um post, comenta, me diz como é que foi, se reverberou, fala as dúvidas. Quem sabe a gente volta em alguns dias para falar sobre o que eu ainda não falei. Eu sei que tem muito a falar, eu amo esse assunto e a gente vai mergulhar muito nesse assunto nas próximas semanas, combinado? Tá bom. Gente, muito obrigada. A gente está encerrando, faltam 30 segundos para encerrar. Obrigada mesmo, de coração.
Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada mesmo. Ai, que ótimo, que bom que vocês gostaram. Tati, Joelma, Edilene, ai, a Mi, a Ana, a Paula, a Joana, que bom.